Era uma noite comum em Brisbane, Austrália, lá por 2013. Eu, um jovem cheio de ideias, estava empolgado com a novidade em casa. Meu pai tinha acabado de assinar a TV a cabo. O problema? Só a TV da sala pegava o sinal. Meu quarto no porão ficou de fora da festa. Comprar outro receptor era caro demais, então, após uma pesquisa rápida, encontrei a solução perfeita: um transmissor AV. Barato, simples, e prometia levar o sinal da sala direto para minha TV. Parecia o plano perfeito. Chegou o dia de testar. Minha irmã e eu estávamos sozinhos em casa e eu, todo animado, comecei a instalar o aparelho. Conectei uma parte ao receptor da sala, outra à minha TV no quarto e... nada. Tela preta. Tentei de tudo. Troquei cabos, mudei canais, xinguei. A tecnologia em silêncio. Até que percebi o óbvio. O receptor da sala nem estava ligado. Que idiota, pensei, rindo de mim mesmo. Mas então algo estranho aconteceu. A TV começou a chiar como se estivesse viva. De repente, uma imagem tremeluziu na tela. Um quarto. Não era o meu. Peguei o celular na hora e tirei uma foto, o coração acelerando. Será que é algum canal estranho? Pensei. Corri escada acima para chamar minha irmã, que desceu comigo, meio desconfiada. A imagem ainda estava lá, nítida, como se estivéssemos espiando a vida de alguém. Olhamos, em volta. Não era meu quarto, nem o dela, nem qualquer canto da nossa casa. Era como se a TV tivesse virado uma janela para um lugar desconhecido. Ficamos ali, hipnotizados, tentando entender. Como diabos meu transmissor AV estava captando isso? Decidimos esperar nossos pais chegarem para contar. Quando eles desceram comigo e com minha irmã, a imagem ainda estava lá, mas agora tinha um homem no quarto. Meu pai ficou pálido. Eu conheço ele, disse com a voz tensa. Era um dos nossos vizinhos. Meu estômago embrulhou. De alguma forma, estávamos vendo o quarto do vizinho, ao vivo, como se uma câmera escondida estivesse nos conectando a ele. Tirei outra foto só por instinto. Não sabíamos o que fazer. Chamar a polícia, falar com o vizinho, parecia errado, invasivo, mas também assustador. Isso durou uma semana. Uma semana inteira vendo flashes da vida de outra pessoa. Descobrimos que os vizinhos estavam reformando a casa, com pedreiros e encanadores indo e vindo. Uma noite, liguei a TV de novo na esperança de que o sinal tivesse voltado ao normal. Nada disso. Lá estava o mesmo quarto, mas agora com um encanador. Ele caminhou até a câmera, olhou diretamente para a lente como se soubesse que estávamos lá. Mexeu no aparelho e o reposicionou. Meu coração disparou. Meu pai não aguentou. Foi até a casa dos vizinhos e contou tudo. Eles ficaram chocados. Não sabiam de câmera nenhuma. Meu pai insistiu para entrar no quarto e, depois de procurar, encontrou uma câmera minúscula, escondida na parede. Chamamos a polícia na hora. Dias depois, os vizinhos nos contaram o que a polícia descobriu. Um carro aparecia toda noite. Estacionava perto da casa. Um homem abria um laptop dentro do veículo e ficava lá, sem descer. Ele sumia antes do amanhecer. Adivinha quem era? O encanador. O mesmo que instalou a câmera. Ele foi preso, mas ninguém nos deu muitos detalhes depois disso. Até hoje não sei o que ele queria, mas pensar que estávamos vendo tudo isso por acidente ainda me dá arrepios. Eu tinha 8 anos quando ouvi aquele som pela primeira vez. Era uma noite fria em Lansing, Michigan, e eu estava passeando com meu cachorro ao lado da minha mãe. O bairro estava quieto, quase como se o mundo tivesse parado. De repente, um assobio cortou o silêncio vindo de um terreno pantanoso ali perto. Não era um pássaro. O som era humano, irregular, como se alguém estivesse brincando com a gente. Olhei para minha mãe, e o rosto dela estava sério, os olhos arregalados. Sem dizer nada, ela apertou minha mão e me puxou de volta para casa. Nunca esqueci a sensação de medo que senti naquela noite. 2 anos depois, aos 10, aconteceu de novo. Eu estava sozinho dessa vez, levando o cachorro para dar uma volta rápida antes de dormir.
A noite estava calma, até que aquele assobio voltou como um eco do passado. Meu coração disparou. Não pensei 2 vezes. Corri para casa, tranquei a porta e fiquei olhando pela janela, esperando ver alguém. Mas não havia nada, só o silêncio. Os anos passaram, e eu achei que tinha deixado isso para trás. Aos 24 anos, já morando em Dakota do Sul, longe de Michigan, a vida parecia normal. No feriado de 4 de julho, minha namorada e eu decidimos assistir aos fogos de artifício às margens do rio Missouri. Escolhemos um cantinho mais isolado, onde a maioria das pessoas não ficava. Estávamos sozinhos, curtindo o momento, quando do nada aquele assobio voltou. Igualzinho. Meu sangue gelou. Você ouviu isso? Perguntei à minha namorada, tentando manter a calma. Ela balançou a cabeça confusa. Peguei meu celular e comecei a gravar, querendo capturar alguma prova de que não estava louco. É você fazendo isso? Perguntei, meio brincando, mas com um nó na garganta. Não sou eu, ela respondeu, a voz tensa. O assobio continuou baixo e insistente, como se estivesse nos chamando. Então ouvimos outro som, um leve chap-chap na água. Virei o celular na direção do rio e, na escuridão, consegui distinguir uma silhueta. Um homem sozinho, em um canoe, remando lentamente na nossa direção. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando ele se aproximou da margem, me levantei e gritei: "Quem é você?" Ele parou, me encarou por um segundo que pareceu uma eternidade, e sem dizer uma palavra, virou o canoe e começou a remar de volta, sumindo na escuridão. Nunca mais ouvi aquele assobio, mas até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Será que era a mesma pessoa de anos atrás? Como alguém me encontraria depois de tanto tempo, em outro estado? Não faz sentido. Às vezes, quando estou sozinho à noite, fico tenso, esperando ouvir aquele som de novo. E se ouvir, não sei o que farei. Era só mais uma noite comum, navegando na internet atrás de um lugar para morar. Eu, uma jovem de 20 e poucos anos, estava desesperada por um aluguel acessível. Foi quando vi o anúncio no Craigslist. Procura-se colega de quarto, apenas mulheres. O preço: $225 por mês. Barato demais para a área. A descrição dizia que era uma estudante de 23 anos, que queria dividir a casa, mas só com outra mulher. Parecia perfeito. Um quarto só meu, banheiro próprio, tudo resolvido. Só havia um problema. O anúncio tinha uma única foto, da fachada da casa. Nada do interior. Mesmo assim, mandei um e-mail, cruzando os dedos. A resposta veio rápido, em menos de 1 hora. A suposta moradora sugeriu que eu passasse lá às 20 horas, porque ela trabalhava até tarde. Achei meio estranho, mas na empolgação aceitei. Quando cheguei, a casa parecia tirada de um filme de suspense. A grama estava alta, as janelas empoeiradas e a porta da frente tinha um bilhete escrito à mão: "Porta quebrada, use os fundos." Meu estômago já deu uma revirada, mas pensei: é só uma casa antiga, né? Caminhei até a porta dos fundos, sentindo o coração acelerar. Bati, e quem abriu foi um homem. Não uma estudante, mas um cara na casa dos 40, com barba mal feita, e uma vibe que me fez querer dar meia volta. "Sou o proprietário", ele disse com um sorriso forçado. "A moradora me pediu para te mostrar a casa." Engoli em seco e entrei, mesmo com cada célula do meu corpo gritando para sair. A casa estava vazia, tipo completamente vazia, sem móveis, sem vida, só uma lâmpada piscando na cozinha. O cara respondia minhas perguntas, mas com pressa, como se quisesse me tirar dali logo. Ele abria as portas dos quartos por 2 segundos, mal me deixando olhar. Quando chegamos a um quarto trancado, ele disse: "Esse é o dela, não podemos entrar." Minha cabeça já estava a mil. Por que uma casa tão abandonada? Quem era essa moradora? Na sala, vi uma tábua pregada na porta da frente. Meu coração disparou. Tentei me despedir, dizendo que já tinha visto o suficiente, mas ele me interrompeu. "Esqueci de te mostrar o porão. Acabamos de reformar. Virou um espaço de lazer."
Ele estava entre mim e a porta dos fundos, o único caminho para sair. Quando ele abriu a porta do porão e disse primeiro às damas, apontando para a escada escura, meu corpo gelou. Foi quando, por pura sorte, um carro estacionou na rua. Meu celular vibrou com uma mensagem. Sem pensar, fingi que era uma ligação. Oi, você tá aí fora? Tô saindo agora. Falei alto o suficiente para o cara ouvir. Agradeci rápido, quase tropeçando, e corri para a porta dos fundos. Cheguei ao meu carro ofegante com o coração na boca e dirigi direto para casa. Liguei para a polícia assim que cheguei. Tentei encontrar o anúncio de novo, mas ele tinha sumido. Dias depois, a polícia me contou a verdade. A casa estava abandonada, em execução hipotecária há meses. Não havia moradora nenhuma. O quarto trancado era onde aquele homem vivia. E o porão, Deus, o porão. Encontraram uma linha de pesca esticada na escada como uma armadilha. No fundo, só cobertores velhos, uma vassoura embrulhada em cintos e rolos de fita adesiva. Até hoje, não sei quem era aquele homem, mas só de pensar no que poderia ter acontecido, ainda tremo. Eu sou uma mãe solteira, e a vida com um filho pequeno é uma correria. Há alguns anos, em 2014, decidi baixar um aplicativo chamado Sleep as Android, que prometia melhorar meu sono. Ele rastreava meus ciclos de sono, me acordava na hora certa e até gravava sons durante a noite. No começo era divertido ouvir as gravações, eu roncando, me mexendo na cama, às vezes até falando dormindo. Nada fora do comum. Até aquela noite. Era uma noite qualquer, e meu filho de 3 anos dormia no quarto comigo como sempre. O aplicativo estava ligado, gravando. Quando acordei de manhã, fui ouvir a gravação, como fazia de vez em quando. Comecei a escutar e de repente meu coração parou. Lá estava eu falando dormindo com uma voz sonolenta. O que você está fazendo? Mas o que veio em seguida me fez gelar. Uma voz grave, masculina, respondeu, nada. Segundos depois, ouvi cliques como se alguém estivesse mexendo em algo. E a mesma voz murmurou algo que não conseguia entender. Olhei para meu filho, dormindo tranquilamente. Não havia mais ninguém no quarto. Aquela voz não era dele e com certeza não era minha. Meu estômago embrulhou. Corri para trancar a porta, chequei as janelas, procurei qualquer sinal de que alguém tinha estado ali. Nada. Mas aquela gravação não mentia. Alguém estava no meu quarto no meio da noite enquanto eu e meu filho dormíamos. Desesperada, postei o áudio no Reddit, no subreddit onde as pessoas compartilham histórias assustadoras. Expliquei tudo. A voz, o contexto, o medo que ainda sentia. A comunidade ficou em choque. Um usuário que parecia entender de áudio analisou a gravação. Ele postou uma explicação longa, dizendo que a voz masculina não poderia ser minha. O tom era grave demais, impossível para minha voz aguda. Ele até pediu amostras da minha voz para comparar. A conclusão era outra pessoa. Alguém que não deveria estar ali. A teoria que correu no Reddit era que eu tinha sido vítima de uma invasão. Talvez alguém estivesse no meu quarto procurando algo para roubar, e minha voz sonolenta o assustou. Chamei a polícia, mas não havia pistas, nenhuma janela forçada, nenhum objeto roubado. O homem da voz nunca foi identificado. Depois disso, não consegui mais dormir naquela casa. Peguei meu filho, fiz as malas e me mudei o mais rápido que pude. Até hoje, toda vez que fecho os olhos à noite, fico pensando se vou ouvir aquela voz de novo. Meus pais sempre contaram histórias do primeiro encontro deles, mas uma delas, que ouvi anos depois, me deixou com calafrios. Era uma noite em Utah, lá pelos anos 70, e eles ainda estavam se conhecendo. Já era tarde, o tipo de hora em que você normalmente se despede, mas meu pai, todo empolgado, sugeriu uma aventura. Uma caminhada à meia-noite pelo Provo Canyon. Ele adorava aquele lugar, conhecia cada trilha, e achou que seria romântico. Minha mãe, meio hesitante, mas querendo aproveitar a noite, topou. Eles estacionaram o carro na entrada do canyon e começaram a caminhar, com a lua como única luz. Tudo parecia mágico, até que o ar ficou pesado. Chegaram a uma parte da trilha, coberta por árvores, onde a escuridão era tão densa que mal dava para ver um palmo à frente.
Meu pai disse que sentiu um arrepio como se algo estivesse errado. Minha mãe apertou a mão dele e eles continuaram, mesmo com aquele nó na garganta. De repente, meu pai tropeçou em algo macio no meio do caminho. Não era uma pedra, nem uma raiz. Era estranho, como se não pertencesse ali. Estava escuro demais para ver qualquer coisa e o medo tomou conta. Vamos voltar. Minha mãe sussurrou e eles correram de volta para o carro sem olhar para trás. Na hora, acharam que era só o nervosismo de estar no escuro e o incidente ficou esquecido. Anos depois, já casados e com filhos, eles estavam assistindo TV quando uma entrevista mudou tudo. Era Ted Bundy, o serial killer, falando sobre a vez que esteve mais perto de ser pego. Ele contou sobre uma noite no Provo Canyon, onde atraiu uma vítima e tirou sua vida. Logo depois ouviu um casal se aproximando pela trilha. Ele se escondeu nas árvores observando. Um homem esbarrou no corpo da vítima, mas sem saber o que era, apenas virou e foi embora. Meu pai ficou branco. Minha mãe derrubou o copo que segurava. Era eles. Naquela noite, meu pai tinha tropeçado no corpo de uma vítima de Ted Bundy e o assassino estava ali, escondido a poucos metros, vendo tudo. Eles nunca souberam o quão perto estiveram do perigo. Até hoje, minha mãe diz que sente um frio na espinha só de lembrar, e meu pai evita falar sobre aquela noite. Eu postei essa história no Reddit e mesmo agora, anos depois, ainda não consigo imaginar o que teria acontecido se eles tivessem parado para olhar.